Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo segundo a vontade de Deus, escrevo-vos a vós que fostes resgatados do presente século mau, não por prata ou ouro, mas pelo precioso sangue do Cordeiro. Graça e paz vos sejam multiplicadas da parte daquele que é, que era e que há de vir. Testifico-vos a verdade com temor. O Senhor está às portas, mas muitos se têm distraído com os enfeites do mundo e os espelhos da vaidade. Tenho ouvido, irmãos amados, que em vossos dias o exterior tem se tornado prioridade, e o corpo, que deveria ser templo do Altíssimo, tem sido tratado como vitrine da sensualidade, palco de exposição e instrumento de escândalo. Acaso ignorais que aquele que se entrega à aparência para ser visto dos homens, já recebeu seu galardão? Digo-vos que a carne é enganosa, mas o Espírito dá vida. Fostes comprados por alto preço. Como, pois, vos vestis como quem ainda está escravizado pelo mundo? Fostes libertos da vaidade, mas voltastes a ela como cão que retorna ao vômito. Onde está a modéstia que convém aos santos? Onde está o pudor que glorifica a Deus? Mulheres, vós que fostes chamadas a ser adornos de santidade, por que vos despistes da honra e vestistes o escárnio? Porque exibis o corpo como se ele não fosse templo, mas vitrine? Porque seguis as modas deste século, que exalta a nudez, a vulgaridade, o exagero? O Espírito Santo não habita em roupas indecentes, nem se alegra com o que provoca a luxúria. Está escrito, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Mas hoje, os trajes são curtos, justos, transparentes, provocativos, e alguns ousam dizer, o Senhor vê o coração. Sim, ele vê o coração, e vê também que esse coração ama mais os holofotes do que a sua glória. O mundo diz, o corpo é meu, faço dele o que quiser. Mas a palavra diz, vós não sois de vós mesmos. O mundo diz, use o que quiser, afirme sua liberdade. Mas eu vos pergunto, que liberdade é essa que aprisiona almas na cobiça, no orgulho e no pecado? A verdadeira liberdade é serva da justiça, não escrava da moda. Homens, não vos isenteis. Vós também tendes negligenciado a santidade. Muitos andam sem pudor, vestidos de maneira mundana, exibindo seus corpos para impressionar. Que diferença há entre vós e os que não conhecem a Deus? A masculinidade piedosa não se mede pelo porte físico, mas pelo temor do Senhor. E quanto aos vossos gestos, vossa postura, vossas expressões, tudo isso fala mais do que vossas palavras. O corpo fala, irmãos, e muitos têm pregado lascívia com seus olhares, movimentos e poses. Redes sociais tornaram-se púlpitos da vaidade. Em vez de compartilhar a luz, compartilha-se a carne. Em vez de edificar, escandaliza-se. Em vez de apontar para o alto, aponta-se para si mesmo. Vede se não é assim. Quantas fotos em que o foco não é a face, mas o corpo. Quantas poses que não refletem pureza, mas provocação? Quantas imagens publicadas buscando aplauso, curtidas, elogios, e não a glória de Deus. Ó geração que ama ser vista, mas não ama ser transformada. Quereis os olhos dos homens, mas rejeitais os olhos do Senhor. Filhos da luz, fostes chamados para refletir Cristo, não as celebridades. Fostes salvos para brilhar com santidade, não para ostentar sensualidade. Acaso pensais que o Espírito se alegra com aquilo que alimenta o desejo carnal dos outros? Acaso podeis chamar de expressão de autoestima o que é tropeço ao próximo? Não sabeis que ai daquele por quem vem o escândalo não basta dizer, não tenho culpa do olhar dos outros. Pois quem se veste para provocar é tão culpado quanto quem cobiça. Vossos corpos foram feitos para glorificar a Deus, não para excitar os olhares ímpios. Não vos conformeis com este mundo,
nem com suas tendências. Se o mundo diz, mostre mais pele, o Senhor diz, cubra com honra. Se o mundo diz, valorize seu corpo, o Senhor diz, mortifique os desejos da carne. Se o mundo diz, você é o centro, a cruz diz, negue-se a si mesmo. E digo-vos mais, muitos perderam a presença de Deus não por adultério, mas por vaidade. Muitos já não ouvem o Espírito, porque o espelho se tornou seu Deus. Passam horas escolhendo roupas, mas minutos na oração. Investem em cosméticos, mas não em caráter. Buscam aplauso dos seguidores, mas desprezam a aprovação do Pai. Mas não vos escrevo para condenar, e sim para despertar. Ainda tempo, ainda perdão, ainda graça para aqueles que se arrependem. Despojai-vos do velho homem, que se corrompe com desejos enganosos, e revesti-vos do novo, criado segundo Deus, em justiça e santidade da verdade. Examinai vossas vestes diante do Senhor. Perguntai, isto glorifica a Deus ou glorifica a mim mesmo? Este modo de me vestir ajuda ou atrapalha meu irmão na fé? Este jeito de andar, de olhar, de falar, manifesta Cristo ou escandaliza o Evangelho? E se a resposta vos envergonhar, louvai a Deus. Porque a vergonha que leva ao arrependimento é caminho de salvação. Mas se endurecerdes o coração, e disserdes, eu me visto como quiser, então vos tornastes rebeldes contra o Espírito. Adornai-vos, sim, mas com boas obras. Sede belos, sim, com a beleza da santidade. Que vossos olhos resplandeçam pureza. Que vossos lábios ministrem graça. Que vossas roupas reflitam decência. Que vosso corpo, todo ele, aponte para o trono, e não para o ego. A mulher virtuosa não precisa exibir-se para ser notada. Sua dignidade é seu colar. Seu caráter é seu perfume. Sua modéstia é sua força. O homem de Deus não precisa andar como galã para ser respeitado. Sua retidão é sua glória. Sua firmeza é sua beleza. Sua integridade é sua coroa. E vos digo mais, chega o dia em que toda aparência será desfeita. O corpo que hoje é exibido será pó. A pele que hoje é motivo de vaidade, amanhã será comida de vermes. Mas a alma viverá para sempre. E naquele dia, o que contará não será a roupa de grife, mas o revestimento da justiça de Cristo. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não sejais vitrines do diabo, mas templos vivos do Espírito Santo. E quanto às vossas casas, estão adornadas com santidade ou com imagens que alimentam a carne? E vossos filhos, que exemplos têm recebido de vós? Pais que vestem sensualidade geram filhos confusos. Mães que ensinam vaidade colhem orgulho. Mas pais que vivem a palavra, colhem filhos piedosos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, de humildade, de pudor, de sobriedade. Fugi da aparência do mal, brilhai como luzeiros num mundo tenebroso. Que ao verem vossas vestes e atitudes, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Não sigais influenciadores que promovem o pecado com sorrisos e slogans de autoestima. Segui a Cristo, que sendo Deus, esvaziou-se de sua glória. Se ele se despiu de majestade para salvar-vos, por que vos revestis de vaidade para perder-vos? Finalizo, pois, com esta exortação: santificai-vos em tudo, no corpo, na alma, no espírito. Que vossos olhos reflitam luz, vossas mãos ministrem bondade, e vossas vestes testemunhem que habitais na presença de um Deus santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, fortalecendo-vos a caminhar em santidade, e o amor do Pai vos constranja a viver não para vós mesmos, mas para aquele que por vós morreu e ressuscitou. Amém.